as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem tu és. O meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Tu és Deus de milagre, tu és Deus de promessa. E nessa noite nós te adoramos, nós levantamos o teu nome. Nós levantamos o teu nome. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga isso. Meu Deus é o Deus de milagre. Meu Deus, aleluia. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de promessas. Suas promessas jamais falharão, jamais passarão. Creia nisso, creia nisso. Ele é Deus de milagres. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E Ele quer ouvir a tua voz. E Ele quer ouvir o teu clamor nessa noite. Sim, Deus, Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de promessas. Sim, Tu és. Sim, Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Diga, levanta a mão direita ao céu, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Fala, Deus, ao nosso espírito e ao nosso coração. Manifesta a Tua vontade e o Teu querer sobre nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Graças a Deus. Você pode sentar no seu lugar? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Dá uma melhorada aí, o som está um pouco alto. Vocês estão me ouvindo bem? Não estão me ouvindo. Não estão me ouvindo. Está muito alto o som no telhado. Isso é bom para a gente refletir bem se vamos colocar telhado de zinco na nossa construção, né? É normal esse barulho por conta da chuva. Queridos, Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Tem algo de Deus para nós aqui. Versículo 22 diz assim: depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-a aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental também são 7 anos de fome. Diga amém. Queridos, José ele foi levado ao Egito numa sucessão de eventos. A palavra declara que José foi enganado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. Ele viveu dias terríveis, foi escravo, mordomo, foi preso por alguns anos. Na cadeia, ele revela o sonho de 2 homens, um do padeiro e o outro do copeiro do rei. Revela o sonho de cada um e dizendo: olha, vai ser descoberto que você é que tem a culpa e você, o copeiro, é inocente e serás restituído ao teu cargo. Aí José diz para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim, lembre-se de mim. E ele esteve diante de Faraó e não se lembrou de José, porque não era o homem que tiraria José ali da cadeia, mas seria o próprio Deus. Quem pode entender isso, diga amém. Seria o próprio Deus que o tiraria dali, e Deus tinha um propósito ao tirá-lo dali. E José, até esse momento, ele não sabia ao certo o propósito, mas estava disposto a viver todo o processo do propósito. Ele foi esquecido pelo copeiro, mas Deus não esqueceu. Deus deu um sonho para Faraó, que ele sonhava que 7 vacas, haviam 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As gordas devoravam as magras. Existiam também, no outro dia ele sonhou que existiam 7 pés de milho, 7 espigas boas e 7 espigas miúdas, secas.
e as boas devoravam, as magras, na verdade, as secas, devoravam as boas. E José é chamado diante de Faraó, para que ele viesse interpretar, porque ninguém conseguiu interpretar, ninguém conseguiu saber qual era o desígnio que estava por trás de todo esse sonho. E o copeiro aí lembrou de José, e ele disse: Faraó, existe um homem lá na cadeia, ele revelou o que havia de acontecer comigo, e assim aconteceu. Certamente ele poderá decifrar o que está por trás desse sonho do meu Faraó. E foi chamado José, e a Bíblia diz, conta, menciona que José, ao ouvir o sonho, ele disse: os dois sonhos que o Faraó teve é na verdade um sonho, os dois é um sonho. 7 anos de prosperidade haverá na terra, e haverá também 7 anos de muita fome na terra. Mas o tempo da fome será tão forte, tão severa, que a fome vai destruir, devastar a terra, que vai se esquecer que um dia na terra houve provisão, que na terra houve prosperidade. Foi por isso que as vacas magras, as espigas secas, engoliam as espigas frondosas, e as vacas magras engoliam, devoravam as vacas gordas. Foi essa a interpretação que Deus deu a José. E haverá um tempo de muita escassez em toda a terra, não somente no Egito, mas em toda a terra. Eu dou um conselho ao rei, para que no período de grande provisão, o rei venha guardar, não gaste tudo, guarde a quinta parte, 20% de tudo que a terra produzir, guarde 20%, para que na época da escassez e da fome, nós tenhamos condições de sobrevivência. Levante administradores, homens sábios, entendidos, que fiquem à frente desse trabalho, de guardar nesse período de provisão, nesse período que a terra vai produzir. Levante homens que venham fazer isso. E Faraó, quando houve a interpretação, isso falou bem ao coração dele, isso veio bem ao coração de Faraó, e ele creu, e ele sabia que havia um mistério por trás desse sonho, tanto que esse sonho perturbou o Faraó. Ele perguntou por vários dias o enigma, resolva o enigma, e ninguém conseguiu resolver, mas Deus é quem havia dado, e Deus havia de dar a revelação daqueles dias que haveria de acontecer. E a Bíblia fala que Faraó diz assim: não tem ninguém melhor em toda a terra para ficar à frente desse trabalho. Eu posso imaginar que nesse momento o ministro das cidades, o ministro da agricultura, eu posso imaginar que nesse momento algum líder, algum ministro daquela terra, daquele lugar, já estava pensando: chegou o meu momento, chegou a minha hora, é agora que ele vai me colocar como um dos principais no Egito. Mas Faraó disse: não tem ninguém melhor para ficar à frente nesses dias do que você, José, homem sábio e entendido, ao qual Deus te deu a revelar. E José é chamado para ser governador, e Faraó diz: você vai ficar à frente de tudo, só não ficará maior do que eu no trono, só não será maior do que eu no trono. Quando eu estiver sentado no trono, você dominará tudo, José. E José fez conforme havia falado ao coração de Faraó. Ele guardou a quinta parte de tudo que a terra produziu por 7 anos. Ele guardou a quinta parte, 20%. Enquanto toda a terra, todo mundo comia tudo, todo mundo gastava tudo, José e todos do Egito
se conformaram em usar 80% de tudo que a terra produziu num tempo de provisão. Eles guardavam 20%. Em todos 7 anos foi guardado 20%. E eles encheram vários celeiros, porque 20% de toda aquela produção também era muita coisa, era muito. A terra se encheu de riqueza, mas porém começou o período que Deus havia revelado para Faraó através de José. O período da fome chegou, aonde a terra não produziu. Escute isso. Mas eles haviam guardado dinheiro, não guardaram comida, mas guardaram dinheiro. E foi nesse período que a Bíblia declara que Jacó determinou que os irmãos de José fossem ao Egito comprar comida, cereal, trigo, para que eles viessem se alimentar. E foi quando eles conheceram a José e souberam que José estava como governador de toda a província do Egito. Daqui a pouco José chama seu pai e os seus irmãos para morarem no Egito, e a Bíblia fala que não houve necessidades na casa de Jacó, porque Jacó foi morar com todos os seus filhos no Egito, debaixo da bênção de José. O que José sonhou enquanto ele estava na sua casa aconteceu, se manifestou. Ele se tornou abençoador dos seus irmãos, abençoador dos seus pais. José, ele foi bênção ali. Toda a terra foi ao Egito comprar, mas daqui a pouco faltou dinheiro. Escute isso. Daqui a pouco dinheiro faltou, e as pessoas não tinham mais como comprar. Mas José disse: vocês têm animais, vocês têm gado, tem vaca, tem boi, tem carneiro, tem ovelhas, troquem com o cereal que eu troco com vocês. E a Bíblia diz que agora José estava trocando animais por comida, por cereal. E daqui a pouco os animais eles não tiveram mais como sustentar os animais. O que eles não trocaram por comida, comeram no pasto. Não tinham mais condição de se manter vivos. Foi quando José disse: mas vocês têm as suas terras, vocês podem vender suas terras para Faraó, e ele por sua vez deixará vocês viver na terra, e vocês trabalharão na terra para Faraó e terão comida, e vocês não morrerão com a fome. E assim o Egito se tornou a terra mais rica do mundo, por causa do que Deus revela a José, por conta daquilo que Deus deu nas mãos de José. A terra se torna uma terra próspera, muito mais próspera do que antes daquele período de grande seca e escassez. A terra cresceu, a terra do Egito se tornou rica. O faraó, o homem mais poderoso do mundo e dono de toda aquela redondeza, dono de tudo. Pastor, o que essa história tem a ver com os dias atuais? Tudo a ver, tudo a ver. Ainda ontem eu conversava com o Alexandre em casa, e nós falávamos exatamente sobre essa história do que eu vou contar agora. Nós estamos vivendo o período do que Faraó sonhou, os dias de que José havia revelado. Nós estamos vivendo os dias atuais, mas graças a Deus que os dias que nós estamos vivendo são os dias da provisão, são os dias da prosperidade, são os dias bons. Observe, nunca se viveu tão bem como tem se vivido nos dias atuais. Nunca o Evangelho tem sido tão bem anunciado como tem sido nos dias atuais. Nunca se viveu tanta bênção na terra como Deus tem abençoado os dias que nós estamos vivendo. Eu sou de uma geração, eu tenho 38 anos, mas uma média de 25 anos atrás, havia pessoas que tinham vergonha de dizer que são crentes, pessoas que haviam
tinham vergonha de dizer que eram de Deus, que faziam parte de um corpo, de uma eclésia, de uma igreja, que eram evangélicos. E hoje nós vivemos um período em que as pessoas têm prazer em dizer que estão indo à igreja. As pessoas têm comprado Bíblias, umas mais bonitas do que as outras, né? E tem irmã que ainda faz coleção de Bíblia, né? Aí vem bonitona para a igreja com a sua Bíblia, combinando até com a bolsa. Reparou isso hoje em dia? Não é? Combinando com a bolsa, combinando com a roupa. É rosa, é vermelho, é marrom, é preto, até capa branca. Já vi, né? Coisa linda. Hoje as pessoas têm prazer de andar com a Bíblia, mas quando eu era adolescente, as pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia, tinham vergonha de dizer que era crente, e as pessoas já diziam assim: ah, tu é crente, não sei do que lá, quente. Tinha um ditado que diziam: ah, tu é não sei o que lá, tu é aleluia com farinha na cuia. Era muita avacalhação. Na escola ninguém dizia. Tinha um monte de agentes secretos na escola, porque ninguém falava que era de Deus. Hoje você vê a grande mídia trazendo pessoas crentes, né, para televisão, para falar de Jesus, em programas polêmicos, né? Você vê aí cantores indo para um programa secular, pregando, tendo espaço na mídia. Você vê artistas dizendo que são de Jesus, jogadores de futebol fazendo gol, levantando a camisa escrito 100% Jesus. Nunca se viu um tempo do derramar de Deus tão sobrenatural como nós estamos vivendo hoje. Nunca se viveu um tempo em que as pessoas lotavam a igreja, ou lotam a igreja, como nos dias atuais. Observem, nunca a Bíblia fez tão sentido como tem feito sentido nos dias atuais. Eu desde novo, Edmilson, desde pequenininho, desde bebê sou crente. Eu tive o privilégio de nascer no hospital e ir correndo para a igreja, porque faltei nascer na igreja, né? Bem dizer, nasci na igreja, fui consagrado no altar, participei de toda aquela fase da escola bíblica, desde bebê, do berçário até jovem e adulto, participando de escola bíblica. Eu não posso dizer adulto, porque na fase adulta eu já era professor na escola bíblica. Na fase adulta já era até pastor. Com menos de 16 anos eu já era missionário, pregando o evangelho em outro estado, abrindo obras. Abrimos igreja em vários estados, em várias cidades. Morei na casa de mais de 20 pastores, auxiliei para mais de 15 superintendentes, 22 anos de ministério. E eu aprendi uma coisa nesse período, que nunca a palavra de Deus foi tão revelada como nos dias atuais. Nunca o jardim do Éden fez tanto sentido como tem feito sentido nos dias atuais. Mistérios que haviam na Bíblia hoje não é mais mistério, é desatado e é revelado a todos nós. Algo extraordinário Deus está ministrando na terra. Escute isso: nunca se viu um período em que os profetas têm falado com mais firmeza sobre a volta de Cristo, como tem se falado hoje. Os profetas, eu estou falando os profetas. Quem está entendendo, diga amém. Nunca se falou tanto. Ouça as canções de hoje em dia, tanto as canções secular e as canções sacra do altar, que vem do céu. Ouça como as canções, elas têm se igualado e têm feito sentido com as canções do passado. Eu sou daquela época que eu cresci tendo meu tio que morava comigo em casa, na nossa casa,
E lá ele gostava da velha guarda. Quem lembra da velha guarda aí? Acho que a irmã Helena não deve lembrar. Lembra aí? Lembra, irmã? Sentimental eu sou. Dessa época. Meu Deus, alguém conhece essa canção? De quem eu gosto, até as paredes eu confesso. Está entendendo? Canções, olha, que falavam de amor. Eu cresci ouvindo Roberto Carlos. Conheço toda do Calhambeque e Bibi, até a Estrada de Santos. As canções seculares antigamente falavam de amor, e amor puro. Desde a época do El Chan para cá, avacalharam a guerra com baladeira. Observaram? Desde a barata da vizinha para cá, começou as canções de duplo sentido, malignas, maldosas. E todas as canções de hoje em dia levam a pessoa à depressão, a se matar de morrer no bar, né? Já que me ensinou a beber, né? Agora me ensina como é que eu faço para te esquecer, uma coisa assim, não é? Está entendendo aí? O que as canções estão dizendo, o que o inferno tem falado nos dias atuais, morte. E o que o céu tem falado nos dias atuais, a vinda de Cristo. Ouça o que nós temos vivido hoje em dia, pessoas brincando com Deus, brincando de viver uma vida com Deus, mas as coisas dando certo para elas ainda. Observe, elas não vivem uma vida de fidelidade com Deus, mas Deus tem dado um tempo de tanta bênção na terra. Pessoas têm falhado com Deus, mas Deus ainda tem se mantido fiel para com a terra, e abençoado muita gente, e dado muita chance para muitas pessoas. Por que isso? O tempo que estamos vivendo é um tempo de muita provisão do céu na terra. São os 7 anos de riqueza, de provisão, do derramar da glória de Deus na terra. E nós devemos fazer nesse período o que fez Faraó, ouvindo a voz do profeta de Deus, ouvindo a voz do homem de Deus, quando dizia: nós não devemos viver os dias da prosperidade sem esquecer os dias que estão por chegar. Vamos nos guardar, vamos guardar 20% de tudo que Deus vai nos dar nesses 7 anos. Não vamos viver os 7 anos somente usando o que Deus tem dado. Vamos lembrar de tudo que Deus tem feito e daquilo que Ele ainda vai fazer. Vamos nos guardar, porque virá dias em que Deus não vai desatar mais nada sobre a terra, e há uma necessidade de haver alguns que se guardem para que a vida seja conservada. Estamos vivendo os dias em que Noé trabalhou para se guardar e guardar pelo menos a sua família, para que a vida venha a ser conservada. Mas tem poucos que têm acreditado que os outros 7 anos da cobrança, que a conta vai chegar, um dia possa chegar. A maioria do povo da terra, inclusive a família de José, viveu uma vida vivendo a sua própria vida e do jeito que eles queriam viver. Nenhum deles tomaram a decisão de José de se guardar, ou de guardar aquilo que Deus tem dado a eles, de não colocar o coração naquilo ali, mas de pensar na vida daqueles que vão viver depois dos dias da provisão. E não faltou outro, não deu outra, irmãos. Depois de alguns anos, o mundo inteiro foi ao Egito. O mundo inteiro foi ao Egito, porque um homem que era da terra acreditou das coisas do céu. Um homem natural, que se intitulava próprio Deus, acreditou que o Deus de José seria o Deus que iria reger a terra por aqueles dias.
e entregou o seu coração, a sua confiança na direção que o céu deu para ele, na direção que o céu estava dando para eles. Por mais que os dias fossem dias, os melhores dias da vida deles, eles acreditaram que poderiam vir outros dias, que eles haveriam de se guardar para esses dias. E o homem natural creu em coisas espirituais e sobrenaturais, e há uma necessidade de homens como José e como Faraó se levantarem nos dias atuais, porque nós devemos aproveitar o tempo do desatar de Deus, o tempo da provisão de Deus, o tempo que levante as mãos aos céus e receba, o tempo que Ele está trazendo a cura, o tempo que Ele está trazendo as portas abertas, o tempo que Ele está trazendo a misericórdia sobre a terra, o tempo que Ele está ajudando você, trazendo vida, paz, graça, favor sobre nós. Devemos aproveitar esses dias para viver o propósito, para nos guardar, porque virão dias em que ninguém mais vai poder se guardar mais. Quem entende isso, diga amém. Aproveitar esses dias para salvar a sua casa, porque José aproveitou aqueles dias para salvar a casa dele. Quando os irmãos de José chegou no tempo da crise, José se deu a conhecer a seus irmãos e ele disse: não tenham medo de mim, porque para isto Deus me enviou para o Egito, para a conservação da vida. Tudo que Deus está trazendo nos dias atuais, não é para a gente parar de crer em Deus, não é para a gente abandonar a casa de Deus, ou o reino de Deus, é para a gente usar isso tudo, para que a gente venha se firmar e aliar-se mais ao Senhor, para que nós e nossa casa seja alcançada pelo beneplácito de Deus, pelo favor de Deus. A cura, o milagre, a libertação, a provisão, a graça, a misericórdia, nós devemos usar isso tudo para que a nossa família seja alcançada, não para viver nossa própria vida, não para viver nossa própria expectativa, não viver hoje como se não tivesse mais o amanhã, não viver hoje como se no amanhã não tivesse dias melhores para nós. E há uma necessidade de nos guardar para esses dias melhores que vão chegar. Qual é a mensagem de hoje, pastor? Os dias atuais são os dias de guardar o nosso coração. Tudo que Deus vai entregar, Ele vai entregar, não tenha dúvida. O que você pedir, Ele vai entregar. O que você desejar, Ele vai entregar nas tuas mãos. Mas tudo que Ele entregar será para cumprir um propósito: conservação da vida. Tudo que você tem pedido, milagres, cura, libertação, isso tudo serve para a salvação da nossa família, não para nos afastar do Senhor, ou vivermos uma vida independente de Deus, mas devemos ser regidos pelo céu, devemos ser dirigidos pelo céu, como as 5 virgens prudentes, que viveram a sua vida pensando na volta do noivo. Por isso elas se guardaram e se prepararam para o dia da volta. Mas haviam 5 imprudentes que não se aperceberam que os dias da colheita viria chegar, a conta iria chegar. E aconteceu que somente 5 estavam prontas para aqueles dias. Só 5 se guardaram para outros dias, para os dias melhores que haveriam de chegar. Virão dias melhores para você e para mim. Quem pode crer nisso, diga amém. Virão dias melhores. Nós hoje estamos no Egito. O que é o Egito hoje, pastor? É a terra. O Egito é o mundo, é a terra. Nós vamos viver no mundo, nós vamos viver sim no Egito, mas não podemos deixar o nosso coração no Egito, porque a promessa diz que nós não vamos morrer no Egito. Ele nos tiraria do Egito e nos colocaria na terra prometida. E o que é a terra hoje? O que é o mundo hoje? É o Egito. E o que é a nova Canaã? A nova Jerusalém que vai descer do céu, e vai chegar dias melhores do que hoje. E devemos nos guardar para esses dias, guardar o nosso coração para o melhor de Deus. Se você acha, se nós achamos que os dias que estamos vivendo são dias maravilhosos para viver a vida, imagine o tempo do Senhor.
Imagina quando Ele cumprir aquilo que Ele falou que vai cumprir sobre nós. Devemos nos aperceber disto, mas só homens e mulheres que creem que o céu está regendo a terra. Somente homens e mulheres que creem que o céu é que rege a terra, é quem podem se entregar a viver uma vida não pensando no hoje, mas pensando no amanhã, guardando o seu coração, não se fechando para as coisas deste mundo, não se prendendo em tudo que há aqui, mas se prendendo naquilo que Ele está mostrando, do que vai vir para você e para mim. Não se prenda naquilo que Ele tem colocado, no que a terra tem produzido. Não se prenda em nada disso. A Bíblia fala que quando o povo de Israel sai do Egito, Deus os envia para a terra prometida. E nesse período algo profético e escatológico. O que é escatologia? É o estudo que analisa as profecias da Bíblia, aquilo que ainda vai acontecer. A Bíblia fala que eles chegam em Jericó, e lá em Jericó, os muros de Jericó eram intransponíveis. Nunca ninguém pôde entrar em Jericó. Nunca, jamais alguém pôde entrar naquela terra. Jamais. Jamais um exército pôde invadir aquela cidade. Então era impossível alguém vencer as muralhas de Jericó. Era impossível. O rei de Jericó se fechou. A cidade se fechou quando Israel chega. Mas Deus diz: dê algumas voltas. Deem voltas, 7 voltas, levando a arca. Nós devemos, irmãos, viver assim nos nossos dias atuais, carregando a arca, carregando a presença de Deus, vivendo aqui na terra, acreditando que os dias deste mundo vai passar, por maior que sejam improváveis isso acontecer, mas devemos sempre andar carregando a expectativa de que a presença dEle está conosco e de que Ele vai nos dirigir para onde nós temos que ir. A Bíblia fala que uma mulher viu eles carregando a arca da aliança, carregando a presença de Deus, a glória de Deus, e em meio a uma multidão de milhares de homens e mulheres daquela cidade, que acreditavam que aquele mundo, Jericó, nunca iria acabar, uma prostituta chamada Raabe, ela acredita que toda aquela vida cômoda, aquela vida que os muros de Jericó, aquela proteção que os muros de Jericó garantia a eles, tudo aquilo iria passar. Essa mulher creu no improvável, e ela guardou os 2 espias na casa dela, e fez aliança com eles. Eu creio no Deus de vocês, meu Deus, eu creio no Deus de vocês, eu creio que tudo isso que existe aqui, toda essa glória de Jericó vai passar. Eu sei que tudo isso é passageiro, que esses muros vão cair, e quando isso acontecer, protejam a minha vida, protejam a minha casa. E eles disseram para ela: todos que estiverem na tua casa, nos dias que esses muros caírem, nós prometemos, ninguém morrerá. Põe uma fita vermelha na janela da tua casa. Essa fita vermelha simboliza o sangue do Cordeiro. Aquilo que aconteceu no Egito, a morte dos primogênitos, passando o anjo da morte pelo Egito, iria acontecer agora em Jericó. Mas aonde tivesse a marca de que alguém fez aliança com Cristo, no momento em que ninguém creu, no momento que ninguém acreditou, que ninguém esperasse que dias ruins viessem chegar, e cada um viveu sua própria vida, aquela mulher creu e colocou a fita vermelha na sua janela, chamou toda a sua casa para a casa dela, toda a sua família para a casa dela. Não demorou 7 dias, diga 7 dias, diga 7 dias, assim como foram 7 anos, assim como foram 7 anos no Egito, assim foram 7 dias em Jericó, e caíram os muros, e só aquela mulher pôde acreditar que toda aquela vida de riqueza e de proteção um dia poderia passar. Só ela se apercebeu disto, só ela aproveitou aqueles dias para fazer aliança, para guardar o melhor dela para Deus e para o Senhor. Ela se guardou, e havia a fita vermelha,
E todos os hebreus que viram a fita vermelha sabiam que ali ela tinha feito uma aliança com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu Deus, um Deus do Egito, uma prostituta de Jericó, acreditaram que vai chegar dias que tudo que temos não vai poder nos salvar, somente Ele poderá nos salvar. Se desapegaram do conformismo dos dias que estavam vivendo e se apegaram em dias que somente Ele poderá nos guiar. E isso foi o suficiente, e isso é o suficiente para você e para mim, porque as profecias apontam que após 70 anos ou 7 semanas virá o fim também. O número 7 sempre está presente no tempo em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E há uma necessidade de você e eu, no dia bom, nesses tempos bons, do favor e da graça de Deus, de nós a crermos e guardar nosso coração para esses dias quando eles chegarem. E não somente isso, nos guardar, nos privar para que toda a nossa casa também receba essa salvação. Toda a nossa família receba a graça e o favor de Deus, não somente a cura que Ele vai trazer para você nos dias atuais, não somente a libertação, não somente a porta aberta que Ele pode fazer nos dias atuais, porque tudo isso aponta para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo que Ele pode fazer hoje é sinal do que Ele pode fazer nos dias da manhã. Os dias que Ele revela para você hoje o poder dEle, apontam que nesses tempos, nesses dias, somente Ele poderá cuidar de você e da sua casa. Então os milagres de hoje não se compararão aos milagres que Ele fará à sua igreja nos últimos dias, irmãos. Devemos guardar nosso coração. A Bíblia diz que em tudo que você deve guardar, guarde o teu coração e guarde o melhor para Deus. Guarde o melhor para o Senhor. Meu irmão, prospere se você tiver de prosperar, vença se você tiver de vencer. Sabe, se Deus tem propósito na tua vida, receba então a cura do Senhor. Sim, receba o Espírito Santo de Deus, receba a unção do Espírito Santo, mas que tudo isso seja para que você venha cumprir um propósito diante do Senhor. Nunca para nos afastar dEle, nunca para nos fazer comodistas demais e viver nossa própria vida, e não viver nossa vida para gastar aos pés do Senhor. Quem pode entender isso, diga amém. Fique de pé no seu lugar, por favor. Meu Deus, os dias de José, os dias de glória, são esses dias que nós estamos vivendo. Mas não se confunda com essa glória, porque essa glória passageira não se comparará com a glória que Ele há de trazer para você e para mim. Não se confunda com nada disso que você tem vivido hoje em dia, meu irmão. Não se prenda, porque Ele tem algo melhor e maior preparado para você. E se nesse processo, Jeová, tu precisar de portas abertas, Ele tem portas abertas para você. Se nesse processo você precisar de cura divina, Ele tem a cura, porque nunca se viu um tempo tão poderoso do derramar da glória de Deus. Mas há uma necessidade da igreja não mais caminhar como todos os homens caminham. Não, nesses dias são dias de você e eu caminharmos de joelhos diante do Senhor, carregando a glória, carregando a arca dEle. Porque há muros que nós vamos ter que vencer, há batalhas que vamos ter de vencer esses dias, irmãos. E a maior batalha, meu irmão, será os nossos muros. Acreditar que tudo que nós possuímos não é maior do que Ele pode trazer para nós. Como aquele jovem rico que almejou o reino dos céus. O que faço eu? E Jesus disse: guarde a lei, guarde a palavra, guarde o teu coração para o Senhor. Ele disse: eu tenho guardado o meu coração desde a minha mocidade. O que me falta? E Jesus disse: tu quer ser perfeito, tu quer reinar comigo, então vamos. Só quem reina é que toma essa posição de avançar um pouco mais, de aproveitar os dias bons e viver os dias para mim, não para si mesmo. Então pega tudo que tu tens, comece a ajudar pessoas com o que você tem. Comece a ajudar muita gente. Quanto mais você tiver, mais ajude vidas, mais ajude pessoas no teu caminhar. E me segue.
e você terá tesouro no céu. O que é o tesouro no céu? É o que José fez. Guardou tesouro para os dias que haveriam de vir. Guardou tesouros para os dias que haveriam de vir. E o dia da grande perseguição, quando chegou a grande perseguição no Egito, Deus enviou Moisés para tirá-los de lá. E haverá um dia que Deus haverá de enviar o seu filho nas nuvens para tirar a igreja da terra. Será arrebatada. Alguns dizem que a igreja será arrebatada primeiro, outros dizem que a igreja vai viver o período da tribulação. Não importa, o que importa é que ele virá nas nuvens em glória e em poder e em majestade, e todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que ele é o Senhor. Como foi no Egito, como nunca se viu Deus operar no Egito, ele operará nesses dias. Enviará o seu servo, o seu escolhido, o ungido Messias, e tirará o seu povo e levará para uma nova terra. E esses dias estão chegando para cada um de nós. Esses dias estão chegando. O jovem rico achou que ele tinha era muito maior do que Jesus podia dar para ele. Não pense que esses dias pode dar algo a mais para você do que ele já tem preparado na glória celeste para você e para mim. Vença, irmão. Prospere, irmão. Eu não estou fazendo aqui voto de pobreza. Não. Se você tiver que vencer, vença. Se você tiver de passar em concurso público, meu irmão, avance. Isso, cresça. Mas não esqueça de guardar-se para Ele também. Não se esqueça do Senhor nesse processo. Não se fique vislumbrado quando a terra começar a produzir os 7 anos de provisão, porque Ele tem coisa melhor e maior para cada um de nós. Os 12 espias trouxeram o que a terra produziu, muito mais do que o Egito poderia produzir naqueles dias. Um cacho de uva, 2 homens tiveram que trazer, porque nunca se viu, nem nunca se ouviu, nunca chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai viver sim dias bons e maravilhosos aqui na terra. Vença, viva, mas não ponha o teu coração em nada disso. Espere os dias que Ele disse que haverá de vir, e se guarde para esse dia. E se guarde, e quando chegar esses dias não tenha medo, porque Ele entregará para você e para mim a coroa da vida. Diga glória a Deus. Ah, meu Deus, eu não sei se vocês estão percebendo, irmãos, o que Deus tem feito nos dias atuais. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem nova para alguns, mas é tão antiga. Desde o Éden ela tem sido pregada. Desde o Éden ela tem sido pregada, assim como nos dias de Noé, por 100 anos foi pregada e ninguém atentou para ela. Mas quem entrou na arca pôde ver um novo tempo, pôde viver um novo tempo. Eu profetizo, levante as 2 mãos aos céus, um tempo do desatar da graça de Deus sobre a sua vida, e que você viva isso intensamente, que nenhum mal seja maior do que o que Deus vai derramar sobre a igreja. Unção e poder, unção para conquistar nesses dias, e unção para chegar nos dias que Ele preparou para nós também, unção para chegar nesses dias também, que você vença sim. Se Deus tiver dado para você condição de viver bem nesses dias, quanto mais for dado a você, mais será cobrado, saiba disso. Quanto mais revelação for dada a você, mais Ele vai esperar de você nesses dias. Mas Ele vai esperar. Ele esperou muito daquele jovem rico, Ele esperou muito dele, mas o jovem rico não pôde corresponder aos dias do Senhor aqui na terra. Ele viveu a vida inteira vivendo o dia em que o Messias viria, e ele faria essa pergunta ao Messias: o que faço eu para herdar a vida eterna? Quando o Messias de fato e de verdade disse a ele, não teve força de viver aqueles dias. Que você tenha força de viver esses dias em que a palavra tem sido revelada a você, em que a palavra de Deus tem sido revelada a você, em nome do Senhor Jesus.
Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Declare: nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Diga isso para ele: nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. E que há de vir, diga, aquele que é, sim, aquele que era e que há de vir. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Diga isso para ele: nós guardamos o melhor para ti. Nós preparamos um lugar para você, só para você e Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós preparamos um lugar para você, só para você e Jesus. Sim, Deus, aleluia. Preparamos, sim. Nós preparamos um lugar para você, só para você e Jesus. Aleluia. Aquele que era, que há de vir, há de virá para buscar sua igreja. Aquele que era e que há de vir. Sim, Deus, o Senhor pode fazer os maiores sinais nos dias atuais. Ó Deus, eu falo por mim e eu falo por aquilo que eu tenho ensinado nessa comunidade, nessa casa de oração. O Senhor pode fazer os maiores sinais, mas nós não nos prendemos nos dias que estamos vivendo, ó Deus. Não nos prendemos nos sinais nem nos milagres, mas sim no Senhor.
Nós não nos prendemos, ó Deus, nos dias da provisão, porque se precisar o Senhor multiplica pão e peixe, mas não procuraremos o Senhor pelos pães e peixes, mas procuraremos o Senhor pela comida que não perece, pela bebida que não perece. E o nosso trabalho, ó Deus, nossa verdadeira comida e bebida é fazer a vontade do Pai, é viver a vontade dEle nos dias atuais, para os dias que o Senhor vai trazer sobre a terra, Deus. Nós esperamos ansiosamente pela Tua vinda. Nós vencemos aqui hoje, mas esperamos algo muito maior que há de vir. Nós vencemos aqui, ó Deus, vivemos um tempo de glória, mas esperamos a glória dos deuses, a glória do Rei dos Reis que virá sobre a terra. Esperamos o tempo que a terra, Deus, se encherá com a Tua glória, quando o Senhor vier nos céus, nos altos céus. Tudo que se vê hoje, Deus, não será comparado à glória que se verá em Ti, Deus. Não se comparará. Tudo que se vive hoje, tudo que se tem hoje, não será comparado com a glória que será revelada a nós. Essa pequena e breve perseguição, Deus, não se compara com a glória que o Senhor vai trazer sobre nós. E nós Te louvamos e nós Te adoramos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, ora vem. Ora vem, que venha o Teu grande dia, que chegue o Teu grande dia, porque às vezes nós nos preocupamos muito com os nossos dias, nós nos preocupamos com os dias da nossa vitória, com os dias da nossa glória, do nosso sucesso, mas hoje declaramos aqui nesse lugar, que venha o Teu dia de glória, que seja revelada a Tua glória para toda a terra, que Tu sejas revelado para todos os olhos ver, toda língua confessar, para todo joelho se dobrar diante de Ti, Deus. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Aleluia. Preparamos um lugar para Você, só para Você, Jesus, aquele que era e que há de vir, aquele que era e que há de vir. Se você pode adorar Ele nessa noite, não perca essa oportunidade, diga: aquele que era e que há de vir. Não se preocupe com as horas, com o tempo, adore aquele que era e que há de vir. Sim, aquele que aleluia, ouvem, aquele que era e que há de vir. Diga para Ele: nós temos guardado, nós preparamos um lugar para Você, só para Você, só para Você, Jesus. Dentro de nós, nosso coração, nós preparamos um lugar para Você, só para Você, só para Você, Jesus. Nós preparamos um lugar para Você, só para Você. No momento que a gente reconhece a glória de Deus, no momento que a gente entende o que a glória dEle pode fazer a nós, no momento que a glória dEle é revelada a nós, esse momento é um momento único do milagre de Deus, do mover de Deus. Esse momento é propício onde a glória dEle está depositada sobre aqui, no meio dos louvores. Esse momento é propício para milagres acontecerem.
Esse momento é propício para que você venha determinar o seu milagre. Põe a mão sobre onde tem alguma enfermidade no teu corpo agora. Porque aquele que era, que é, que há de vir, Ele levou sobre si as dores e as enfermidades. E todas as vezes que Ele descia sobre o tabernáculo, era nesse momento que o povo era rejuvenescido, que os cansados se fortaleciam, que os velhos recebiam vigor, as roupas cresciam no corpo. Era no momento da glória. Uma vez por ano a glória descia sobre o tabernáculo. Você é esse tabernáculo que a glória tem descido. Que Ele comece a abrir portas para você, que Ele comece a criar situações para que você resista ao deserto, para que você resista ao processo de chegar na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, seja curado. Você que está enfermo, você que está em casa enfermo, seja curado agora. Que uma unção de cura, Jeová Rafá, toque em você agora, do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Caroços, câncer, cisto, tumores, surdez, cegueira, eu repreendo a tua força agora. Saia do corpo, submeta-se diante daquele que era, que é e que há de vir. Submeta-se ao nome daquele que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, saia dos corpos agora, saia das vidas agora. Espíritos imundos que fecham portas, que travam portas, diante da glória de Deus você não pode resistir. Sai agora, bate retirada nessa hora. Eu dou uma ordem no mundo espiritual. O principado que tem trabalhado nessa cidade, o principado que tem tocado em ministério e em pastores nessa cidade, eu profetizo: espírito imundo, seja quebrada a tua força hoje. Espírito de desânimo, espírito de comodismo, espírito de sonolência espiritual, de dormência espiritual, de frieza da alma, saia, suma, desapareça. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem a revelação do reino. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem a revelação do céu. Seja desatado o nó, seja quebrado todas as maldades, toda a força das trevas seja desmascarada hoje. Seja liberto, seja curado, seja próspero, seja abençoado hoje, seja livre hoje, seja desatado toda a corrente que te oprimia, seja quebrado hoje. Que teu ministério floresça hoje, que teu ministério venha florescer hoje, porque a seara está boa para a colheita, poucos são os ceifeiros. E eu oro para o Senhor da seara, que levante hoje ceifeiros para a sua obra, ceifeiros para a sua obra, em o nome do Senhor Jesus. E quem pode crer nisso, diga amém. Diga graças a Deus. Não haverá necessidades na casa de Deus. Escute isso. Se você tiver de fazer a obra, faça sem medo, porque não haverá necessidades na obra do Senhor. Entendeu? Se você tiver de cumprir um propósito, não tenha medo. Não tenha medo de seguir Ele, porque Ele te sustenta. Como diz aquela canção da Ludmila Ferber: eu te respaldo. Amém? Ele nos respalda, irmãos. Esses dias atrás eu ouvi da boca de um irmão dizendo: se o senhor continuar pregando essa mensagem, vai ter muita gente que vai embora, pastor, mas eu sei que em Santa Isabel tem aqueles que não vão se dobrar ao Império Babilônico. Eu sei que em Santa Isabel Deus tem guardado os seus, e eu não estou só nessa, meu irmão. Tem pessoas que têm fome e sede de Deus, da glória de Deus, do verdadeiro evangelho. Eu sei disso, eu sei. E se faltar aqui, Deus manda provedores para cá. Deus enviava pessoas para ouvir João Batista no deserto, irmãos.
Deus enviava multidão para ouvir João Batista. Só falta a levantar pessoas que sejam verdadeiras no altar de Deus. A culpa não é do Senhor. A culpa são que os verdadeiros têm se omitido de pregar a verdade. A graça dele nos basta, irmãos. Quem pode entender isso, diga amém. A graça dele nos basta. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de doação, de abençoar vidas, de abençoar pessoas, teve um pastor amigo meu que disse: Andrade, tu não aprendeu nada o que é administração. Eu falei: por quê? Porque se tu começar a pegar a renda da igreja, começar a ajudar pessoas, a igreja vai ter falta. E eu só tenho visto a igreja crescer. Eu só tenho visto a igreja crescer. Nós saímos de um salãozinho pequeno para um salão maior, sem que eu quisesse, não foi proposital. Eu só saí daquele salão por um motivo: por conta do carnaval. Quando teve aquele carnaval, irmã Maria, ali, e eu vi os irmãos passando no meio de homens embriagados, mijando na porta da igreja, eu disse: eu não passo mais nem um ano nesse lugar. Foi quando Deus me fez dar uma carona para a Adriana. Lembra, Adriana? Aquele domingo à noite, acho que foi domingo à noite. Ela disse: pastor, tem um parente meu que tem um prédio ali. Quando eu coloquei o olho nesse prédio, primeiro eu olhei para Big Ben, e eu disse: mas aqui na Big Ben o carnaval passa aqui na porta também. Aí quando ela falou assim: pastor, aqui tem um prédio bem aqui. Não era desse jeito, foi mudado, não foi, Adriana? Tudo foi mudado. Eu paguei um preço altíssimo para que tudo desse ser mudado e feito e projetado do jeito que nós queríamos. Investimos alto aqui nesse prédio que nem é nosso, só para que a gente viesse reunir o povo de Deus que não iria se dobrar no império babilônico nesse lugar. Demorou 6 meses em oração para a gente conseguir vir para cá. Alguns disseram: vocês não vão conseguir ir para lá. Não somente viemos para cá, mas conseguimos alugar aqui do lado para fazer a garagem. Nenhuma igreja, poucas igrejas de Santa Isabel tem uma estrutura que nós temos. Poucas igrejas. Eu não tenho uma boa arrecadação na igreja. Aqui não tenho uma boa arrecadação. Nossa arrecadação é bem pequenininha, mas não nos falta nada. Deus é fiel, irmãos. Não tenha medo de viver a verdade. Não tenha medo de pregar a verdade. Vão tentar colocar você na cova dos leões, vão tentar colocar você na fornalha ardente. Está entendendo? Mas não se proste diante deles. Não se proste. Seja a boca de Deus. Diga amém, irmãos. Diga glória a Deus. Meu Deus, que culto é esse? Meu Deus, eu quero orar por você que é ofertante, você que é dizimista da casa do Senhor. Só vou terminar o culto porque a chuva parou, para vocês irem embora. Porque se tivesse chovendo eu ia levar esse culto. Até vocês não iam na chuva mesmo? Ou alguém vai na chuva? Ninguém vai, né? Então a gente ia ficar aqui até a chuva parar. Ia ficar olhando a chuva parar. Não, vou adorar a Deus aqui, né? Amém? Pastor, eu tenho hoje uma oferta que eu posso consagrar a Deus. Eu tenho um dízimo que eu posso consagrar ao Senhor. Deixa eu orar por você agora. Eu agradeço ao Senhor, Deus, pela vida econômica de cada um dos teus filhos, pelo trabalho, pela porta aberta. Eu te agradeço, ó Deus, porque aqui Senhor tem levantado homens e mulheres que confiam verdadeiramente no Senhor, que não estão aqui, ó Deus, por outro motivo a não ser adorar o Senhor e buscar o Senhor em primeiro lugar, e agora adoram ao Senhor com os dízimos e com as ofertas. Abençoa-os poderosamente. Repreenda, Deus, o devorador, o migrador, o destruidor, o cortador, para que não toque na receita dos teus filhos. Eu te louvo, Deus, pela profissão de cada um deles, pelas portas deles, pelo sustento que a sua casa tem tido, pela provisão do Senhor. Eu te agradeço, Deus, pelos fiéis a essa casa, a esse altar, aqueles que têm acreditado, ó Deus, no trabalho, no ministério que o Senhor depositou na minha vida. Eu te agradeço, ó Deus, por cada um desses e daqueles que não estão aqui hoje, mas estarão nos próximos cultos também. Deus, eu profetizo portas abertas para aqueles que estão desempregados, que se abram as portas, efatá, que se abra as portas para o teu povo, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Pastor, tem uma oferta, tem um dízimo, eu posso consagrar hoje algo ao Senhor? Levante a mão que os obreiros vão chegar perto de você, estarão consagrando. Veja só, queridos, deixa eu dar uma notícia não muito agradável. Senta rapidinho, só para você. Isso. Deixa eu dar uma notícia não muito agradável aos senhores. Primeiro, sexta-feira agora, eu tinha que falar, cadê a pastora? Cadê a pastora?
Chama ela aí rapidinho. Chama ela aí rapidinho. Sexta-feira agora, nós temos um grande evento para realizar na nossa comunidade, que é o encontro com Deus, né? Decidi, amor, que a gente não vai fazer o encontro com Deus esse final de ano. Eu vou devolver para os irmãos que fizeram a inscrição. Eu quero pedir perdão para os irmãos por alguns motivos. E o primeiro motivo é: eu acredito que Deus não permitiu que viesse a acontecer. Na verdade, eu já havia determinado que toda a agenda desse ano nós não iríamos mais fazer. Um exemplo foi o Congresso dos Jovens, que não houve. Não foi assim? Né? Não houve, por conta da incerteza da pandemia, etc. e tal, né? E naquele período do Congresso, não tinha mais nenhum caso de pessoas doentes ou infectadas, né? E vai ficar muito inviável de nós fazermos um encontro com Deus num lugar muito menor do que esse daqui, um auditório bem menor do que esse daqui, e você ficar 24 horas de máscara. Vai ser hipocrisia nossa a gente reunir as pessoas aqui tudo de máscara e lá todo mundo ficar sem máscara num ambiente fechado com ar-condicionado. Concorda, Alexandre? Os próprios irmãos vão dizer: ué, o pastor ficou doido? Que todo dia é imposto que a gente tem que entrar na igreja de máscara. Aqui está todo mundo junto e misturado sem máscara, dormindo sem máscara, junto e aglomerado sem máscara. Então, assim, pastor, o que o senhor está dizendo? Que a doença está pegando? Não, o que eu estou dizendo é que a gente teria de viver com máscara lá. E eu não vou impor isso aos irmãos, entendeu? Eu não vou submeter aos irmãos a ficar, irmã, 24 horas com esse negócio. Eu fico agoniado. Quem fica sufocado? Eu também. Então eu não vou impor isso aos irmãos, nem aos servos, nem aos irmãos que vão participar do encontro, entendeu, Everton? Infelizmente, os dias que nós estamos vivendo definitivamente não são dias para a gente fazer encontro com Deus. E o outro motivo: tudo está caro. Tudo está absurdamente caro. Ao fazer encontro com Deus antes a R$60, e com os preços lá embaixo, carne lá embaixo, nós já tirávamos metade da renda da igreja para fazer o evento. Imagine agora com o mesmo valor da época antes da pandemia, que o quilo do picadinho está R$24. Naquela época o picadinho estava R$14, né? O bife estava R$19, R$20. Hoje está R$34 o bife. E quem já fez encontro com Deus sabe que os irmãos passaram sempre bem no encontro com Deus, no nosso pelo menos, né? Café da manhã com queijo. O queijo está R$37 o quilo, né? Com queijo, com coisa de presunto, com Danone, sabe? Com lanche, almoço, com jantar de primeira. A gente não leva carne moída de segunda. Quando tem carne moída, picadinho, é de músculo, de primeira, não é de segunda não, né? Então fica muito inviável. E até agora só 7 pessoas, amor, fizeram inscrição. Amor? Só 7 pessoas fizeram inscrição. Pagaram quantas pessoas pagaram? 4 pessoas pagaram. Não dá para fazer. Como é que eu vou fazer um encontro com Deus com 4 inscrições? Quem entende o pastor? E os dias não dá para gastar demais, irmãos. Os dias estão complicados. Eu estou investindo nos alimentos aqui. Deus sabe que eu estou tirando de onde eu não posso tirar. Eu estou cometendo um risco muito alto. Sabe por quê? Daqui para amanhã, irmã Lena, pode ter um lockdown de novo e a igreja não tem nenhuma reserva, porque tudo que nós temos, nós investimos nas pessoas. Quem está entendendo, pastor? Temos muitas contas a pagar. Muitas contas ainda a pagar. Esses dias eu mostrei para o Derivaldo como é que está a conta, não foi, Derivaldo? A nossa conta. E entrando muita coisa que a igreja teve que comprar para investir, para melhorar. E graças a Deus, até aqui a gente tem conseguido tirar daqui, pôr de lá. Eu acho que eu fui naquele programa do Faustão, se vira no 30, a gente tem se virado nos 30 dias,
do mês. Mas Deus até aqui tem nos sustentado, e eu não estou desesperado com nada, porque Deus já me tirou de situações piores e vai nos tirar também hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas seria mais coerente não fazermos o encontro com Deus. Os irmãos que fizeram as inscrições, não se preocupem, nós vamos devolver as suas inscrições, tá bom? Ano que vem vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos orar para que ano que vem tudo isso já tenha terminado, que uma vacina definitiva, aprovada e comprovada cientificamente vai sair, e nós vamos estar vacinados em nome de Jesus. Não vai ter complicações nenhuma. Quem crê nisso, irmãos? Não haverá briga política de governador com presidente. Vai haver uma vacina definitiva em nome de Jesus, e nós vamos estar imunizados e vamos conseguir fazer ano que vem nosso encontro com Deus. A economia vai voltar a andar, diga glória a Deus. E nós não vamos esquecer do que Deus tem feito para conosco. Amém, queridos? Vamos para casa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu estou com a alma lavada. Eu não sei vocês. Não vamos ter um encontro com Deus, mas eu estou muito feliz. Estou muito feliz ainda assim estou muito feliz. Aponte direção para onde você mora, porque eu profetizo a bênção de Deus, o cuidado de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Afasta de lá, Deus, todas as obras das trevas, a usura, a inveja, toda a enfermidade. Cobre-nos com teu manto de amor, dai-nos a tua luz, para que no nosso lar, na nossa família, reine a tua paz, a saúde e a prosperidade. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo te dê vitória hoje para todo sempre. Amém? Quarta-feira passada comecei uma campanha de jejum. Uma campanha de jejum e oração, porque Jesus disse que tem problemas que só vamos vencer com jejum e oração. E eu estou em 7 semanas de jejum e oração, às quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã. 1 hora de reunião. Dá para você fugir do teu trabalho rápido e vir aqui? Ou não dá? Ou, pastor, estou de folga amanhã de manhã. Vim para cá. Tá bom? Das 8 às 9 eu estou em jejum, numa campanha de jejum e oração, e Deus vai responder. Pastor, estou com um problema muito sério, impossível. O Deus do impossível está conosco. Vamos jejuar, vamos falar com Deus. Um beijo no seu coração, eu amo vocês.